Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos a mais um culto na nossa igreja IPI do Parque do Chaves. E para começar o culto, eu gostaria de ler uma passagem do Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Agora fechem seus olhos e eu vou fazer uma oração. Senhor meu Deus, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos na sua presença, Deus. Muito obrigado pela nossa vida, Deus. Que o Senhor receba esse culto, Deus, de braços abertos, pois ele foi feito de coração por cada um de nós, Deus. Abençoe a vida de cada um da nossa igreja, Deus. Nos livre de todo mal e esteja com a gente, Deus. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos ouvir as crianças louvando ao nosso Deus. Em seguida nós teremos uma oração de intercessão que será feita pela nossa irmã presbítera Silvia. E depois nós iremos louvar ao nosso Deus através dos cânticos. Boa noite, igreja. Vamos cantar comigo? Certo? São 5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, São 5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S. Oremos. Senhor nosso Deus, o nosso Pai querido, nós estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, agradecidos, ó Pai, porque podemos estar mais uma vez Te cultuando, ó Pai. Agradecidos, ó Pai, porque passamos uma semana em paz, com saúde, protegidos por Ti, Senhor, com o nosso sustento, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque
Até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Agora, querido Deus, nós intercedemos, ó Pai, pelos nossos irmãos, ó Pai, da nossa igreja, e por aqueles também que têm assistido o culto, ó Pai, que porventura não são ainda da nossa igreja, mas são visitantes, ó Pai, do nosso culto online, que estão aí pedindo nossas orações, ó Pai. São muitos os pedidos, os problemas, ó Pai, são problemas de saúde, problemas em família, problemas, Senhor, de cirurgia, problemas de câncer, ó Senhor. Ó querido Deus, o Senhor conhece, Senhor, cada pedido, cada coração, o Senhor sabe de cada necessidade, ó Pai. O Senhor conhece cada irmão, Senhor, da nossa igreja, o Senhor sabe cada necessidade de cada coração, ó Pai. Ó Senhor, eu peço que o Senhor visite cada um nesse momento, Senhor. Que o Senhor, com teu Espírito Santo, Senhor, possa dar a cura, Senhor, possa aliviar as dores, possa preparar os tratamentos, Senhor, possa, Senhor, entrar com providência nessas famílias, ó Pai, nesses problemas de família, querido Deus, possa haver paz, alegria nas famílias, ó querido Deus, ó Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, ó Pai, que o Senhor venha cada vez mais, Senhor, com o teu Espírito Santo, Senhor, estar presente em nossas vidas, ó Pai, com a tua paz, com o teu amor, ó Pai, ó Senhor. Eu peço que o Senhor cada vez mais abençoe a nossa igreja, Senhor. Que ela possa ser luz ali no Parque dos Chaves, ó Pai. Que o Senhor venha cada vez mais abençoar, ó Pai. Que o Senhor venha dar provisão, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pela reforma. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para que possamos concluir essa reforma, Senhor. E possamos em breve estar ali reunidos, ó Senhor. Ó querido Deus, muito obrigado por mais esse culto, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço.
Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana.
chegou o momento de lermos a palavra do Senhor e de meditarmos sobre ela. Por isso, vamos nesse momento agora ler da palavra do Senhor. Hoje nós iremos meditar nessa continuidade aí sobre o profeta Elias, 1 Reis, capítulo 18, do verso 19 até o verso de número 29. Mas antes, vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito do nosso Deus. Querido Deus e Pai, neste momento de culto, estamos aqui, ó Deus, agora para ler a Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que o Teu Santo Espírito nos dê um entendimento sobre a Tua palavra e que assim possamos aplicá-la, ó Deus, no nosso dia a dia, que possamos crescer, ó Pai, crescer na Tua palavra em conhecimento, em entendimento, Senhor. Nos ajude, ó Pai, na compreensão, na aplicação, ó Pai, da Tua palavra. Oramos, ó Deus, agradecidos no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos então para a leitura de 1 Reis, capítulo 18, do verso 19 até o verso de número 29. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: Já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam. E oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: Ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito. Porém, não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: Orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Aí, os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Palavras do Senhor, graças a Deus pela leitura de sua palavra. No último domingo, nós vimos a importância de tomarmos uma decisão muito séria para nossas vidas e fazermos a escolha de quem iremos servir, a qual Deus iremos servir. Olhando exatamente para a pergunta de Elias ao povo que ele faz ali no Monte Carmelo, lá no verso de número 21. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. O povo de Israel não fez escolha. Preferiu o silêncio. O silêncio da dúvida. Não sabiam a qual Deus servir. Demonstravam que queriam servir a 2 senhores, algo que não é aceitável, totalmente inaceitável. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, não é possível servir a 2 senhores. No Monte Carmelo, nós podemos ver aqui no texto 2 silêncios imperaram naquele dia. O primeiro silêncio, o silêncio do povo,
cheio de dúvidas, não sabiam a qual Deus servir, a qual Deus adorar. E o segundo silêncio nós iremos ver daqui a pouco. Diante da dúvida do povo e do silêncio, Elias quer mostrar, e isso não só ao povo, mas a todos os que estão ali, quem é o verdadeiro Deus, quem é o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, quem é o Deus de Israel. Elias, ele quer confrontar o falso Deus Baal e os seus discípulos, os seus profetas. É por isso que ele convoca todos para uma grande disputa. Mostrar ali ao povo que ficou em dúvida quem que é o verdadeiro Deus. E o vencedor dessa disputa teria como prêmio toda a religiosidade de Israel. Já ao perdedor teria como ganho ou perda a morte. Ao vencedor, todo ali o sistema religioso, a adoração de Israel. Ao vencedor teria isso. O perdedor teria a morte. A regra dessa disputa, Elias coloca nos versos 23 e 24. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e põem em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu faria a mesma coisa com outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor, o Deus que responder mandando fogo, este que é Deus. E todo o povo respondeu, está bem assim. Essa explanação, essa forma então, as regras da disputa é colocada diante de todos, e o povo ali ouve as regras e confirma, dizendo, está bem assim, então que seja dessa forma. O primeiro Deus que mandar o fogo, esse será o verdadeiro Deus. Aquele que queimar ali o touro, que queimar a lenha, esse será o verdadeiro Deus. O Deus, então, ao qual todos irão se debruçar, servir e adorar. Olhando esse contexto aqui, poderia até parecer uma desvantagem, porque de um lado você tem Baal com 450 profetas, e do outro lado você tem o Deus de Israel e apenas o profeta Elias. Se olhar friamente, parece que há uma desvantagem ali para o lado de Elias. E até mesmo essa disputa parece favorecer a Baal, já que Baal era conhecido como o deus da chuva, o deus da tempestade, o deus que controla a natureza e suas forças. Então, mandar um relâmpago, queimar a lenha, fazer um fogo ali sobre a lenha, queimar ali o sacrifício, o touro, mandar um fogo cair exatamente sobre a lenha, é, portanto, pelo menos ao ver, uma tarefa fácil para Baal, já que ele era considerado o Deus que controla ali os poderes da natureza. Porém, Elias sabia exatamente qual era o Deus, quem era o Deus que ele servia, que ele adorava, e confiava plenamente nesse Deus. Por isso que ele não só propôs a disputa, como ainda deu vantagem aos profetas de Baal para provarem ali a todos que Baal existe. Elias deixa que os profetas de Baal escolhessem o animal, qual era o animal que iria para o sacrifício. E ainda por estarem em grande quantidade de profetas, deixou que começassem primeiro. Mas a regra era através da oração. Essa proposta mostra que Elias tinha confiança plena no Senhor, mesmo em meio à adversidade. Como eu disse agora há pouco, quem ganhasse a disputa teria ali o domínio, né, da religião sobre Israel, e quem perdesse a disputa era a morte. Não tinha ali outra alternativa. Precisamos, olhando para Elias, precisamos aprender cada vez mais a sermos assim, confiantes no Senhor, confiantes no seu poder, porque nós conhecemos e precisamos conhecer mais e mais ao nosso Deus. Porque quantos quantos enfrentamentos nós já encaramos ao longo de nossa vida. Algumas disputas que visam até mesmo confrontar a nossa fé, algumas que querem
diminuir a nossa fé, tentam nos intimidar, algumas que tentam, querem realmente nos fazer recuar em nossa fé, tentando nos diminuir, tentando diminuir a nossa fé. Quantas disputas você já deve ter enfrentado em sua vida que realmente queriam rebaixar, fazer-nos recuar, tentando ali humilhar a cada um de nós, fazendo com que a nossa fé se perca, se diminua. Quantas disputas já enfrentamos ou ainda iremos enfrentar em nossa vida. É por isso que precisamos aprender a confiar no Senhor. Ali Elias ele estava enfrentando uma grande adversidade, mas ele confiava plenamente no Senhor. Sabia qual era o Deus que ele servia. Elias ele nos ensina a sermos confiantes em nosso Deus. Porque esse mundo que nós vivemos tenta nos atacar, mas o nosso Deus nos fala para sermos fortes e corajosos e não temermos, porque Ele está conosco. Esse era ali o espírito de Elias, confiando no Senhor, porque ele sabia que Deus estava com ele. Elias ele subiu naquele monte desafiando 450 profetas de Baal. E ele faz isso porque confiava plenamente em Deus. E ele queria ali mostrar ao povo que eles estavam escolhendo errado. Que a escolha que eles tinham feito lá atrás, até mesmo esse estar em cima do muro, não sabendo ainda em quem de fato confiar plenamente, servir totalmente, Elias quer mostrar para eles que eles estavam errados. Eles estavam escolhendo servir a um Deus morto. A um Deus morto. E ali, na frente de todos, Elias não teve medo. Diante da adversidade, diante da dificuldade, correndo risco de vida, naquele momento, Elias não teve medo. Mesmo ele sendo minoria em números, mas isso não importa se nós temos Deus ao nosso lado. Podemos ser um, ali como era o caso de Elias. Mas ele tinha ao lado dele o Deus Todo-Poderoso e sabia que ao final Baal e seus 450 profetas iriam fracassar e Deus iria sair vencedor daquela disputa. Elias sabia qual era o Deus que ele servia. E essa certeza, essa convicção fez levantar e desafiar a todos ali. Isso é confiança, plena confiança em Deus. Devemos aprender a ter essa confiança para que nada venha nos abalar, para que nada tente impedir o nosso crescimento, para que nada venha querer nos diminuir em nossa fé, nos afrontar, querendo nos fazer recuar, nos intimidar. Não! Confie no seu Senhor, no seu Deus e continue caminhando. Continue confiando no Senhor. Elias, tanto que Elias, por confiar em Deus e sabendo que Baal não tinha qualquer força ou poder, nós vemos aqui no texto, Elias ele começa a zombar de Baal e de seus profetas. Eles ficaram ali a manhã toda invocando a Baal, tentando fazer com que ele enviasse fogo. E nada, e nada. Verso 27, olha só Elias provocando os profetas de Baal. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia, ore mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo e vocês terão que acordá-lo. Olha só, Elias equipara Baal a um ser humano. Perceba, dormir, viajar, ir ao banheiro. Necessidades humanas, limitações físicas. Olha, está dormindo, não está ouvindo nada. Elias equipara o Deus Baal a um ser humano com necessidades humanas, limitações físicas. Elias está ali mostrando ao povo e aos seguidores de Baal quem é o verdadeiro Deus. E ele está provando que nenhum Deus é capaz de enfrentar o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. Não há, portanto, nenhum outro Deus senão o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus vivo, aquele Deus que nunca dorme, o Deus que está sempre presente, que fez todas as coisas com seu poder, com o poder da sua voz, criou tudo. Este é o verdadeiro Deus.
o qual Elias confiava e se colocou nessa disputa. É para esse Deus que você serve, que você deve confiar, que você pode continuar caminhando. É para esse Deus que você deve entregar a sua vida e confiar mais e mais. Essa foi a resposta para o povo que ficou em silêncio diante da pergunta de Elias: qual era o Deus que eles iriam adorar e servir? Agora, eles estavam vendo que Baal não tinha poder algum e foi ali desmascarado, diminuído diante de todos ali presentes. Não existe nenhum outro Deus, existe somente um Deus ao qual eles deveriam adorar, o Deus vivo de Israel. Elias mostra, prova diante de todos quem é o Deus vivo e verdadeiro. É, portanto, neste mesmo Deus que nós podemos confiar, pois Ele cuidará de nós em todo instante e estará conosco a cada confronto, a cada enfrentamento que nós tivermos, a cada batalha, a cada disputa espiritual que enfrentarmos e também qualquer outra circunstância que viermos a enfrentar, por mais difícil que seja. Deus não nos abandonará, estará conosco e Ele nos ajudará a enfrentar as disputas, as batalhas, os problemas deste mundo. É neste Deus que você pode confiar, servir e adorar. É interessante nós notarmos que para iniciar aquela disputa, Elias ele utiliza algo extremamente poderoso e ao mesmo tempo ele falou para os seus oponentes usarem desse mesmo artifício, dessa mesma arma poderosa: oração. Verso de número 24. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. Portanto, oração. Eles deveriam orar. Tanto os profetas de Baal quanto Elias deveria orar ao seu Deus. Elias orou ao seu Deus e pediu que os profetas também orassem ao Deus Baal. E aquele então que respondesse às orações seria o Deus verdadeiro e venceria aquela disputa. Podemos dizer que essa era a regra geral. Nós podemos perceber a oração sempre presente na vida de Elias. Nós podemos perceber ali a sua intimidade com Deus, a sua constante oração e todo o poder que emana dela. É estar próximo do Senhor, é estar junto do Senhor, em comunhão com Ele, em oração. Assim era a vida de Elias. Elias ora para que voltasse então a chover, poder na oração. A regra da disputa era a oração. Qual seria o Deus que iria responder à oração de seus servos? E então nós vemos aqui o segundo silêncio. O primeiro silêncio foi o da dúvida, pois o povo não sabia a qual Deus servir. Quando foram questionados por Elias, eles não disseram nada, eles ficaram em silêncio. Esse foi o primeiro silêncio dessa passagem. O segundo silêncio foi o de Baal. O silêncio de um Deus que não pode e não consegue responder à oração, que foi desmoralizado, que foi diminuído por Elias e nem sequer conseguiu se defender. O silêncio de Baal é visto lá no verso de número 26. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações! E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito. Porém, não houve resposta. Apenas o silêncio de Baal. O que deixava os seus profetas ainda mais agitados. O tempo passava e nada de Baal se manifestar ou responder. Ali seus profetas cada vez mais ali gritando e nada, e Elias falando: olha, o seu Deus não está ouvindo, está dormindo, foi ao banheiro, viajou. E ali os profetas começam a ficar ali com mais raiva, eles começam a se cortar, pegam ali faca, se cortam. Isso já era costume. Era costume dos profetas ali nos seus momentos de adoração a Baal.
se cortar, se autoflagelar para oferecendo então isso a Baal. Eles percebendo que a dança, o canto, as orações ali não tinha resposta alguma de Baal, começam a se cortar, o sangue começa a escorrer e nada de Baal responder. Verso 29, passou o meio-dia, ou seja, a manhã inteira, de manhã até o meio-dia, passou o meio-dia. E eles continuaram a orar e a gritar até o sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Baal não respondeu. O segundo silêncio é de Baal. Não respondeu. Baal, perto de Deus, não era nada. Nada pode se comparar a Deus. Baal foi um Deus, nós podemos dizer com um D bem minúsculo. Não conseguiu responder à oração. Assim como tantos outros deuses deste mundo, porque nenhum deles é capaz de responder a uma oração. Ali nós vemos os profetas de Baal investindo tudo que podia, tudo que estava ao alcance deles, estavam fazendo de tudo, usando de todas as suas forças, de suas habilidades, de sua crendice, de sua fé, né? Querendo, achando ali, clamando, se cortando, fazendo tudo que estava ali à disposição deles para que Baal respondesse suas orações. Mas foi tudo em vão, não houve resposta. Baal estava silencioso, ou silenciado, ou não existia. Estavam adorando um Deus que não era capaz de responder à oração. Da mesma forma, muitas pessoas investem seu tempo, suas forças, habilidades em deuses deste mundo e endeusam algumas coisas, colocando esses pequenos deuses no lugar do Deus vivo e verdadeiro. Muitos buscam o sucesso a todo custo. Algumas pessoas até conseguem alcançar que, assim, praticamente vendem a própria alma para este fim e acabam endeusando aquilo, tornando um ídolo daquilo, sendo escravos daquilo, do sucesso. Mas o sucesso não é capaz de responder a uma pequena oração. Outros buscam ter e viver um prazer desenfreado, sem medidas, seja através de comidas, roupas, sexos, prazeres deste mundo sem se importar com mais nada, tornando disso o seu Deus. Só que nada disso consegue responder à sua oração. Ainda quem se torna fã ao extremo de artistas, cantores, bandas e os endeusam, colocando acima de qualquer coisa, colocando acima de Deus, colocando acima do próximo, dos pais, dos filhos, fazendo daquilo realmente um Deus. Outros veneram a beleza, a vaidade, de tal forma que se tornam escravos disso, fazem também daquilo seu Deus. Só que tudo isso não é capaz de responder a qualquer oração. Há quem faz do dinheiro o seu Deus, o seu ídolo, que sofre por ele, que o coloca acima de qualquer coisa. Se tem muito, sofre porque tem muito. Se não tem nada, sofre porque não tem nada. Porque a sua fé, a sua esperança está ali no dinheiro. Coloca então sua expectativa no dinheiro. E aqueles que têm e querem cada vez mais e passam por cima dos outros para ter mais e trapaceiam e são desonestos porque não ficam satisfeitos com o dinheiro e querem mais e mais e mais e mais. Nós vemos isso aos montes. Políticos que já ganham muito dinheiro, mas ainda são corruptos e roubam mais e mais e mais, e vem uma população morrendo de fome, de miséria, falta de saúde, e eles estão roubando e mais. Estão fazendo disso o seu Deus, querendo mais, tornando aquilo o seu Deus. Só que ele também não é capaz de responder a uma oração sequer. Apenas alguns exemplos que nós temos que tomar cuidado para não fazermos disso nossos deuses. Nós não podemos nos curvar diante deles. Por isso que de repente você fala, olha, eu não tenho problema com nenhum desses não, pastor. Mas será que há algo em sua vida que está tomando o seu tempo, a sua dedicação a Deus,
e você está venerando isso? Será que tem algo na sua vida que está ocupando o lugar de Deus e você está venerando isso? Tomando de fato o seu tempo? Será? Se pergunte isso. Cuidado. Cuidado para não fazer disso o seu Deus. Algo que você investe, e muito, do seu tempo, do seu dinheiro, até mesmo de sua lealdade, porque isso certamente não irá responder às suas orações, não irá te ajudar em suas dificuldades, e ficará em silêncio quando você mais precisar. Cuidado, muito cuidado com aquilo que você pode estar endeusando, que você tenha colocado como seu ídolo algo que não seja Deus. Porque, olha, certamente você irá se decepcionar. No seu momento de dor, isso que você tem feito de seu Deus não irá te aliviar. Algo que você tem depositado a sua fé, que não é o Deus verdadeiro, que você está endeusando, não vai, no seu momento de dor, não vai te consolar. No máximo vai te dar ali uma sensação de prazer, mas será algo instantâneo, passando logo em seguida, porque isso não é duradouro. Os deuses deste mundo irão se silenciar quando você mais precisar. Quando você estiver à beira da morte, eles não poderão te salvar. Quando você se arrepender de algo que você tiver cometido, eles não irão te perdoar, não irão te ouvir, eles não irão responder à sua oração. Ao contrário, alguns ainda irão te acusar mais ainda. Eles não são capazes de perdoar, não são capazes de te ouvir, não são capazes de responder à sua oração. Por isso saiba que somente Deus, o Deus verdadeiro, Deus vivo, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, somente Ele pode responder a sua oração. E assim como Ele respondeu a oração de Elias, Deus é o único capaz de responder a sua oração, de te oferecer o conforto nos momentos de dor, de perda, de angústia, de oferecer alívio naqueles momentos mais dolorosos, de te dar a cura, de te ouvir, de aceitar o teu pedido de perdão e de perdoar os seus pecados. O nosso Deus é o Deus que responde, que ouve, que se move, que vem ao nosso encontro para nos resgatar, nos perdoar e nos salvar, mesmo não merecendo, mesmo sendo pecadores. Deus é aquele que vem ao nosso encontro. É esse Deus que você deve servir. E a prova disso é que Ele nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, se ofertando naquela cruz, e o ressuscitou para a nossa salvação. Este é o Deus que Elias mostrou ao povo ser o verdadeiro Deus, que ali eles poderiam fazer a sua escolha. Este é o Deus que ouve a nossa oração. É o Deus que nós podemos confiar plenamente, que você pode confiar totalmente. Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus eternamente, imutável, que não muda. É o Deus lá de Elias, é o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, é o Deus que te proporcionou uma nova vida. É o mesmo Deus. E que hoje está te dando mais uma oportunidade para você crer nele plenamente, para você entregar a sua vida, para você fazer a sua escolha, para você confiar, para você orar, que ele te responderá. O Deus que está nos céus, que enviou seu Filho Jesus Cristo e que hoje deixou para nós o teu Santo Espírito que habita em cada um de nós. Esse é o Deus que nos ama, que nos salva, que nos reconciliou a partir de Jesus Cristo e quer ter um relacionamento contigo. Não deixe que nada e ninguém venha ocupar o lugar dele em sua vida, porque esse lugar é só dele. O trono da sua vida é somente para Deus e mais ninguém. Porque, como nós vimos, os deuses deste mundo não são capazes de responder a oração menor e mais simples.
não são capazes disso. Somente o Deus vivo e verdadeiro. E Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir hoje e sempre a sua oração. Se coloque diante dele. Ore, converse com ele o tempo todo. Confia no Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos falar com esse Deus que ouve, que responde às nossas orações. Vamos orar. Querido Deus e Pai, como é bom vermos na Tua palavra que o Senhor é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que responde às nossas orações, um Deus que nos ama, um Deus que enviou o próprio Filho, o único Filho, para morrer em nosso lugar, ressuscitando Ele e nos dando vida eterna, perdoando os nossos pecados. Como é bom ter o Senhor como nosso Deus. Por isso, ó Pai, nós queremos somente a Ti, abrimos mão de tudo, ó Pai, que esteja tentando ocupar o Teu lugar em nossa vida. Não queremos nada disso, queremos apenas servir a Ti, ó Deus, confiando plenamente no Senhor e sabendo que o Senhor é um Deus vivo, real, que responde às nossas orações. Um Deus que cuida o tempo todo de cada um de nós, que está conosco nos nossos momentos de dificuldade, de angústia, de dor, de perda, de alegria, nos momentos difíceis também. O tempo todo está conosco. Obrigado, obrigado, Deus, por nos amar, por nos chamar de volta para Ti. Oramos, ó Pai, agradecidos pela Tua palavra que nos conforta, que nos reanima, que nos mostra cada vez mais que o Senhor é um Deus vivo, que responde, o qual nós podemos confiar, podemos entregar a nossa vida, podemos servir e podemos Te adorar. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Esta canção não é triste, embora essa história seja de Jó, sempre fiel a Deus ele amava, mas uma cilada o deixou no pó. Jó perdeu seus bois, depois ovelhas, os camelos e então seus filhos. Mas espera até o final pra ver. Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. Jó ficou coberto de feridas, até seus amigos só fizeram criticar. Parecia que nada ia dar certo, mas tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. No fim Jó recebeu tudo em dobro, ficou surpreso, pois Deus guiou tudo. Eu não te disse? Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. Tudo vai terminar bem. Oh, oh, oh.
canção. Lembra que Jó não sabia seu futuro, Mas Deus sabe tudo. deixe em suas mãos. Caminhando para o final do nosso culto, nós teremos agora a oração final, que será feita pelo Fernando. Em seguida, algumas famílias de nossa igreja convidam você e a sua família a fazermos juntos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, e depois nós iremos receber a bênção do Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, Senhor, com muita saúde, muita paz, nos guardando, Senhor, nos protegendo de todo mal, Senhor. Eu te agradeço por essa semana que passou e por essa que está entrando agora, Senhor. Peço que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos guardando, nos orientando. E eu te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na minha vida e de cada um que está aqui presente conosco neste culto, Senhor. Continue nos abençoando e nos protegendo. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber agora a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria, a força, o fogo do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final de mais um culto de adoração ao nosso Deus, mais um momento que nós tivemos para louvar ao nosso Pai eterno, que tivemos para orar, colocar diante dele as nossas orações, os nossos pedidos certos e sabendo que o nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que responde às nossas orações, é um Deus que é presente, que é constante em nossas vidas, um Deus que nós podemos confiar, podemos orar, podemos colocar diante dele as nossas necessidades, porque o nosso Deus ouve, é um Deus vivo que cuida constantemente de nós, um Deus que é soberano, que tem o controle de todas as coisas sobre as suas mãos. É neste Deus que nós adoramos, que podemos confiar, é este Deus que nós servimos. Neste culto tivemos essa oportunidade de conhecer ainda mais esse Deus tão bondoso, tão poderoso, vivo. Podemos entregar a nossa vida, a nossa esperança nas mãos dele, porque assim podemos caminhar confiantes, sabendo que não há melhor lugar para estarmos do que diante do nosso Deus. Como é bom adorar a esse Deus, servir a esse Deus, fazer essa escolha de estar com ele todos os dias. Que você possa querer cada vez mais confiar, entregar a sua vida, se você ainda não entregou, colocando diante dele, saiba, é o melhor lugar para estar. É o melhor lugar para estar. Obrigado mais uma vez a você que nos acompanhou em mais este culto e juntos podemos adorar ao nosso Deus, podemos louvá-lo. Como é bom fazer isso, ter este Deus, adorar neste dia, neste momento. Obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, se você deseja fazer uma contribuição, uma oferta, vai aparecer aqui os dados do nosso tesoureiro. Se você quiser, tá ali, faça ali a sua transferência, coloque ali a sua oferta para nos ajudar, para abençoar a nossa igreja. Ainda estamos na reforma, já estamos entrando aí no acabamento, logo estamos voltando. Então, se você desejar, será sempre muito bem-vindo, uma colaboração, sua ajuda, e seremos muito gratos
Já somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito aqui. Então, se você desejar, pode fazer a sua oferta. Agradecemos desde já a sua bondade, o seu desejo em nos ajudar, certo? Um grande abraço, que a sua semana seja uma semana de muita paz, uma semana de muita bênção, uma semana de muita presença do nosso Deus, de você buscando ao Senhor, orando, falando com Ele o tempo todo, porque o nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que responde, é um Deus que ouve o nosso clamor e a nossa oração, certo? Um grande abraço, fique com o nosso Deus e até mais.